Vou falar com vocês aí um tema que pode ser um pouco polêmico. Aí vocês deixem nos comentários aí o que vocês acham. Eu tenho conversado aí com o pessoal e não só nas fábricas de vidro blindado, mas em todos os meus clientes, tá? Tá sendo uma reclamação geral. O pessoal não quer mais trabalhar. Então, não está mais parando gente no trabalho. O pessoal chega, começa a trabalhar, passa na experiência, fica com o corpo mole, depois acaba saindo, né? Eu acredito que esses trabalhos, por exemplo, que são manuais, como por exemplo fabricação de vidro blindado ou a blindagem de automóveis, depende muito das pessoas, né? Depende muito da mão de obra. Então, não dá muito, mesmo a gente tendo procedimentos operacionais, tudo, é um pouco difícil de você pegar um cara que não sabe nada, pegar ele na rua assim e já pôr dentro da blindadora, colocar dentro da fábrica e já pôr esse cara para trabalhar. Se não fizer um treinamento com esse cara, se na hora de fazer, de receber o cara, não fizer uma integração, não vai dar certo. A gente está muito acostumado, trabalha há muitos anos com isso, então para a gente é trivial. Mas um cara que nunca viu, ele está cheio de dúvida. Então pensa bem, o cara já não está muito afim de trabalhar, ainda chega num ambiente onde de repente ele não vai receber nenhum treinamento antes de começar, já vai chegar, já vai ser cobrado, o cara que vai ensinar ele muitas vezes está lá 2 semanas, um mês também não sabe. Então quer dizer, tá muito difícil. Quando você manda embora um funcionário, por mais que ele seja ali um 70%, né, não seja aquele cara 100%, né? Mas quando você manda embora um funcionário, na verdade você perde dois. Porque o cara novo que você contratar não sabe nada. E a pessoa que você vai ter que tirar uma pessoa da linha de produção que sabe alguma coisa para ficar do lado do cara. Então você perde a produtividade daqueles 70% que você mandou embora e você perde os 100% do cara que você tirou para ensinar. Então essa não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é a seguinte: nós já sabemos que de cada 10 pessoas que a gente contrata, vai ficar uns 2 mais ou menos. O resto não vai ficar. Ou porque a gente não vai gostar deles, ou porque eles não vão se adaptar à empresa. Então teria que fazer o seguinte: colocar o pessoal para treinar. Você tem que ter um pouco mais de gente na fábrica para poder liberar aqueles caras que vão fazer o treinamento nos outros, né? Você não pode colocar um cara para trabalhar sem ele saber o que ele vai fazer, né? Isso não vai dar certo. Isso nunca vai dar certo. E aí você fica, sabe, poxa, onde que eu estou errando, né? Por que será que estou com problema de refúgio nas peças? Ah, por que será que está dando problema disso, problema daquilo? Teu procedimento não está errado, o POP não está errado, você não está fazendo nada errado, não precisa descobrir nada de novo. A única coisa que você precisa fazer é que os caras seguem o procedimento. Só que o cara está 2 semanas, nunca viu o procedimento, nunca recebeu treinamento, e o pessoal que está ensinando ele é o cara que está 1 semana, 1 mês, 2 meses. Gente, isso não vai dar certo. Nem assistência técnica de celular, nem nada, né? Nem blindagem, né? Nem fábrica de vidro. Não vai dar certo em nada se vocês continuarem fazendo desse jeito. Então é importante, quando chegar uma pessoa, que vocês dêem um treinamento para essa pessoa, né? Quando você contratar um engenheiro, você tem que dar um treinamento para o engenheiro. Quando você contratar um gerente novo, você tem que dar um treinamento para o gerente novo, porque esse gerente novo não sabe nada. Você contrata um vendedor, você tem que dar um treinamento para o vendedor. Às vezes fala assim, poxa vida, mas o cara trabalhou na concessionária aí por muitos anos, ele sabe vender blindagem. Não sabe, não sabe, porque tem o pulo do gato, entendeu? Ele sabe o lado de lá, de comprar blindagem. Ele não sabe o lado de cá de vender blindagem, é diferente. Tem coisa que não pode falar, né? Tem coisa que ele precisa aprender que ele ainda não sabe, né? Tem coisa relacionada ao vidro, por exemplo, que ele vai aprender que ele não pode falar. Tem coisa relacionada à cola que ele não pode falar. Tem coisa relacionada à aramida que ele vai aprender e não pode falar.
né? Então, quando ele está lá no dia a dia da blindadora, ele aprende as coisas. Não é por causa disso que ele vai sair falando, né? Tem alguma coisa que ele precisa saber falar e tem uma coisa que ele não pode falar, né? Então, lógico, o cara vai ter experiência comercial, tudo, ele sabe disso daí, né? Mas, por exemplo, ele não pode ouvir de repente um cara falar que vende vidro blindado com gel e sair repetindo que vende vidro blindado com gel. Porque o cara que entende que vai comprar, que sabe que aquilo não é gel, que sabe o que é um gel, né? E sabe que aquilo é uma película de PET de 0,1 milímetros e por trás tem um PVB. Então ele sabe que é por isso que está meio mole. O cara vai falando gel, o que acontece? Queima o filme da blindadora. Se o cara entende um pouco, fala, mas se o cara que está me vendendo não sabe, então esses caras não sabem nada. Não pode deixar o cara falar um negócio desse, ele tem que falar os termos técnicos corretos. É que nem falar o português. No churrasco a gente fala o português tudo errado. Não tem problema falar errado, né? No dia a dia, é corriqueiro, né? Mas no nosso trabalho, quando vai escrever um e-mail, quando a gente vai escrever uma proposta comercial, quando a gente vai receber uma pessoa para conversar, a gente não pode falar errado. Não pode falar gel quando você estiver falando com um juiz, com um advogado, com um engenheiro. Você não pode. Você pode falar, de repente, com um cara que não sabe nada. De repente, o cara ficou milionário em 5 dias porque é influenciador digital e antes o cara vendia água no semáforo. Isso aí você pode falar, não tem problema. Agora, você não pode falar errado quando você estiver conversando com um juiz, com um empresário, com um cara que, né, que tem a vivência internacional. Esse cara sabe o que são as coisas. Não pode falar bobagem. Então, tem que tomar cuidado. Se não tiver um treinamento, não vai dar certo. Seja para o peão na fábrica ou para o vendedor. Não vai dar certo. Aí depois reclama, né? Poxa, por que a blindadora tal é tão boa, né? Ele faz a mesma coisa que eu. Por que ele consegue cobrar mais caro? O pessoal não acredita em mim, né? Não confia no meu produto, né? É por causa disso. Alguma coisinha queimou o filme, entende? E tem muita coisinha que queima o filme. São os detalhes. São os detalhes que a gente não percebe. Então precisa estar preparado para o mercado, é muito competitivo. Tem que estar preparado. Se não tiver preparado tecnicamente, não adianta contratar o cara preparado comercialmente. Não vai funcionar. Se você não preparar o engenheiro, não adianta, porque o cara vai vir lá da Valeo, vai vir da General Motors, que é uma empresa que tem milhões de procedimentos, tem departamento em tudo quanto é lugar, não vai dar certo, porque aí ele não vai conseguir se adaptar com a parte técnica. A parte técnica do blindado é uma parte técnica diferente. Você precisa conhecer a parte técnica, você precisa conhecer o lado técnico, mas na hora de você negociar isso com o cliente, na hora de passar isso para o cliente, tem que ver a parte emocional. Não adianta, por um detalhe técnico, você entregar o presente de Natal depois do Natal. Se o cara queria dar o carro de Natal para a esposa dele, não adianta, por causa da parte técnica, você segurar o carro. Tem que entender que nem sempre tudo é técnico. Tem que conseguir entender essas peculiaridades, senão não vai conseguir vender vidro blindado. Tá certo? Então, assim, quem já foi meu aluno sabe, eu já expliquei tudo isso para quem foi meu aluno. Quem já foi meu aluno e aplica o que eu ensinei, não erra. Tá certo? Mas também não adianta nada ser meu aluno e depois chegar lá na frente, sofrer uma pressão, né? Seja da qualidade, seja da logística, seja do cliente, seja do comercial, e não fazer o que eu estou orientando para fazer, porque não vai dar certo, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Eu queria passar essa experiência para vocês, tá bom? Não esquece aí de curtir, compartilhar e comentar com os amigos aí, tá bom?